ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou. Quero estar perto de ti, o mundo amar, sem ele ficar, ver ossos secos, convido outra vez, em uma só voz, aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, aleluia. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior
perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glória, aleluia, 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 Quando lutas vierem derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto. Glória, aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda a minha alma deseja a ti, e junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia, aleluia,
Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra
e enche-me até que em mim se age só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me. Faça disso uma oração, igreja. Peça a Deus para transformar a nossa vida. Peça a Deus para transformar a nossa história. Pede para Ele encher a nossa vida com o seu Santo Espírito. Sonda-nos, Pai, para a glória do Teu nome. Vai modificando, vai transformando realidades, vai trazendo novidades de vida. Deus amado, prepara o nosso coração para viver experiências sobrenaturais contigo, que possamos nos permitir ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Peço-te desde já, usa Teu servo poderosamente e que possamos modificar as nossas atitudes, a começar em mim, a começar em mim, a começar em mim. Em nome de Jesus choramos. Usa-nos, Senhor. Senhor. Aleluia. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus amigos. Sei que ainda estamos no período da pandemia, estamos impossibilitados de lotar as nossas igrejas, nossos templos, mas é sempre uma alegria poder falar a respeito da palavra do Senhor. Então, você que está ao alcance da minha voz, em seu lar, no trabalho, aonde você estiver, preste atenção na meditação desta noite,
porque tenho certeza absoluta de que Deus tem um recado para o seu coração, para a sua vida, para o seu progresso espiritual e também material. Quero agradecer de coração a oportunidade que Deus me dá de falar-lhes a respeito das grandezas, das bênçãos, dos milagres e, acima de tudo, daquilo que Deus quer para cada um de nós. Quero agradecer também a pessoa do profeta e líder, presidente dessa igreja, Igreja Batista Central de Olaria, pastor Alex, que bondosamente me convidou para falar a respeito de Jesus aos irmãos nesta noite. Rogo ao Senhor da Seara que abençoe abundantemente o ministério desse profeta que Deus colocou à frente dessa igreja, para que em tudo ele tenha êxito, em tudo ele tenha progresso, em tudo ele tenha a unção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Ministrar igreja não é tarefa muito fácil, irmãos. Muitos pensam, serei pastor, quero ser um pastor, mas nem imaginam quão é complicado e quão é difícil esta nobre e sublime missão. Oro por todos os colegas, por todos os pastores, por todos os líderes, porque sei que eles amam a obra, se identificam com o rebanho, com o ministério, mas passam por momentos difíceis, de lutas, dificuldades. Então, eu que também milito nesta senda gloriosa da obra do Senhor, desejo a todos os irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, muito sucesso, muitas bênçãos, muito revestimento de poder, muita graça para suportar os dias que estamos vivendo, sendo sempre bênçãos nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a todos os pastores, as pastoras e líderes das igrejas que estão ao alcance da minha voz. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a meditação do texto desta noite. O texto que estarei lendo para os irmãos encontra-se no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 26 a 29. É uma passagem interessante quando Jesus estava perto de muitas pessoas, alguns estavam distraídos, outros estavam atentos, e Jesus então chama-lhes a atenção para que eles fiquem atentos ao que ele iria falar. E Mateus então registra de uma forma maravilhosa essa lição que Jesus deu aos seus discípulos e também às multidões que estavam ali perto. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, do verso 26 a 29. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Porquanto, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Interessante, meus irmãos e amigos, que Dr. Lucas também narra esse mesmo fato, essa mesma história.
E ele registra exatamente no livro, no capítulo 6, dos versos 46 a 49. Então, você pode conferir, você pode analisar os dois textos, vai ver que eles são muito semelhantes. Apenas Mateus e Lucas narram este fato interessante no ministério de Jesus. Deixe-me preliminarmente fazer algumas considerações. Primeira, Jesus estava perto de pessoas que entendiam de construções, até porque Jesus Cristo foi o filho adotivo de José, o carpinteiro. Acredito, e muitos cristãos acreditam também, que Jesus andou com José nos momentos em que ele estaria trabalhando, ou estava trabalhando. Então, creio eu que Jesus estava falando de algo que ele acompanhou, que ele viu, que ele assistiu, e quem sabe até mesmo ajudou José em alguns trabalhos, porque José era carpinteiro. E naquela época, o carpinteiro também entendia de fundações, de construções. Não havia só especialistas na carpintaria, mas naquela época, nos tempos de Jesus, muitos homens eram carpinteiros, eram pedreiros, eram ferreiros, serralheiros, enfim, já havia várias profissões interligadas com a questão das obras. Nesse caso aqui específico, Jesus está falando para um público que entendia perfeitamente de obras, de construções, por mais simples que fosse, por mais culto que fosse, tinha um certo conhecimento a respeito das construções. A segunda consideração que eu quero fazer é que Jesus estava perto de pessoas muito humildes, muito simples, muito pobres, pessoas nômades, que não tinham suas casas bem edificadas, muitos moravam em cabanas, muitos forasteiros que iam a Jerusalém para as festas, mas também perto de Jesus tinha muitas pessoas de posses, tinha muitas pessoas de bens, muitas pessoas que tinham uma condição financeira agradável, mas que estavam perto de Jesus simplesmente para observar os seus passos, para aprender com ele. Outros estavam ali para criticá-lo, para provocá-lo, como era o exemplo dos escribas, dos fariseus, aquele grupo que não admitia em hipótese alguma se humilhar e se curvar ante a majestade e o poder de Deus na pessoa de Jesus. Então Jesus estava perto de um público misto, alguns com cultura, outros não, com dinheiro e outros não. Mas Jesus não estava ali destacando a questão de ficar firme, ou ter uma bela mansão, ou ter um belo prédio, enfim, não. Jesus estava falando a respeito de entender e praticar. Não era apenas ficar ouvindo as suas palavras, mas se envolver de tal forma, amar ao ponto de colocar em prática. Então Jesus estava perto de pessoas humildes, mas também de pessoas mais financeiramente melhor, né? Terceiro lugar, outra consideração, Jesus está perto de pessoas que entendiam dos fenômenos da natureza. Tanto é que ele fala a respeito da água, ele fala a respeito da chuva, pessoas que entendiam de frio e de calor, de poeira e de terra seca, pessoas que entendiam de dois tipos de chuva que constantemente, chuvas que caíam na Palestina e, por que não dizer, em todo o Oriente Médio. Primeira chuva que eles agradavam e aguardavam com ansiedade era a chuva temporã. A segunda chuva que eles se empolgavam quando caía era a chuva seródia. Então eu sei que vocês gostam de pesquisar, gostam de analisar,
gostam de buscar na história, né, os fatos. Então vou deixar uma tarefa para que vocês possam desenvolver com mais tempo, com mais delicadeza, com mais afinco. É a questão da chuva temporã e da chuva seródia. Apenas vou adiantar um pouco e aguçar a memória e a mente dos irmãos e dos amigos. A chuva temporã era aquela chuva que eles aguardavam na Palestina e no Oriente Médio para molhar a terra. Eles preparavam a terra, colocavam a semente no tempo certo para que a chuva temporã viesse molhar a terra e fazer a semente brotar. Essa era a chuva temporã. Agora, quanto ao tempo, aos meses e aos dias em que essa chuva permanecia, fica a critério dos irmãos e dos amigos pesquisarem. A segunda chuva era a chuva seródia. Essa chuva, ela vinha para fortalecer a plantação. Quando as plantinhas já estavam crescendo, necessitavam da força da chuva seródia para que aquelas plantações dessem muito fruto. Então, essas duas chuvas estavam sendo analisadas ali. Mas você deve perguntar, mas Jesus está falando de uma chuva temporal que traz vento? Essa já é uma outra chuva que acontecia inesperadamente, sem aviso. Vinha um vento, podia virar chuva ou não. Vinha o vento, podia chover, sim ou não. Mas quando vinha esse temporal, fazia um desacerto, um desastre, podemos assim dizer, na vida de muitas pessoas. Por que faziam? Vou explicar. Muitas pessoas simples, distraídas, não é porque não tinham condições financeiras, mas porque gostavam também de construir as suas tendas, suas cabanas no leito dos rios, ao invés de procurar um local firme, seguro, para erguerem suas casas, ou suas tendas, ou suas cabanas, eles, de uma forma distraída, de uma forma acomodada, construíam suas cabanas, seus casebres, no leito dos rios, ou na beira do rio. E quando vinha o vento forte, quando vinha o temporal forte, que não era a seródia, que não era a temporã, o que acontecia? Havia uma inquietação, um desespero, um corre-corre, porque eles não se cuidavam com antecedência. E Jesus aqui está falando não da temporã, que germinava, ajudava a germinar as sementes e crescer, não da seródia, que fazia com que as plantas dessem muitos frutos, mas de uma chuva que poderia acontecer a qualquer momento, inesperadamente. E isso deixava muitas pessoas tristes, apavoradas e perdia muitas coisas. Então Jesus, aproveitando a oportunidade em que perto dele tinha muita gente que entendia de construções, alguns montavam suas cabanas, suas tendas em qualquer lugar. Jesus chama a atenção dessa turma e fala: vocês precisam observar o que eu estou ensinando, precisam guardar o que eu estou falando. Sim, exatamente isto que Jesus estava falando. Muito bem, Jesus estava perto de pessoas que tinham interesses diferentes também, irmãos. Muita gente estava perto de Jesus, mas não tinha interesse nenhum em aplicar em suas vidas o que Jesus estava ensinando. Por isso que ele, aproveitando a oportunidade, não é isso? Ele registra esse texto. E Lucas é interessante, Lucas também fala desse texto e diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos digo? Olha o questionamento de Jesus, olha o interrogatório de Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Então Jesus, de certa forma, estava indignado com aquilo que estava acontecendo. Do que adiantava muita gente estar em volta dele, ouvindo as suas palavras, ouvindo as suas mensagens, ouvindo os seus conselhos e não colocar em prática em suas vidas. Qualquer que venha a mim
e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então ele está chamando a atenção. Eu vou mostrar para vocês, na prática, para vocês entenderem melhor o que eu quero ensinar. É semelhante ao homem que edificou sua casa e cavou e abriu bem fundo. O Lucas vai mais adiante, Lucas é mais detalhista. Ele diz, e abriu bem fundo, fez as bases lá no fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, que não era provocada nem pela temporã, nem pela seródia, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha, em cima da rocha, firmada na rocha, estabelecida sobre a rocha. Assim é a nossa vida, assim é nosso dia a dia, assim é a nossa família, assim é nossas igrejas. Devemos repensar a nossa forma de viver a vida cristã, os nossos relacionamentos, porque Jesus foi bem categórico em dizer que aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, ele estava tranquilo, porque o temporal veio e não abalou a estrutura do seu lar, da sua casa, porque ele soube fazer uma base segura, uma base sólida, uma base estável, porque estava edificada sobre a rocha das nossas vidas. A rocha tem que ser Jesus. Nosso trabalho dia a dia, a rocha tem que ser Jesus. Sim, meus amados irmãos e meus amigos, a rocha para os dias em que estamos vivendo tem que ser, não há alternativa, a rocha para nossas igrejas, a rocha para todos, independente de idade, independente de cor, independente de profissão, independente de condições financeiras, a rocha tem que ser Jesus. Quando os dias maus surgirem, quando os dias cruéis surgirem, devemos olhar para a rocha, devemos estar firmes na rocha que é Jesus. Sim, meus amados irmãos e meus amigos, Jesus está chamando a atenção do homem prudente, da mulher prudente, do jovem prudente, e fazendo comparação com o homem, com a família, com aqueles que são imprudentes, que são insensatos, que são levianos. Não podemos deixar ou permitir que essas coisas do mundo, do dia a dia, tome lugar, a importância de Jesus na nossa vida, no nosso coração, nas nossas igrejas, nas nossas famílias. Preservemos a unidade em torno da rocha, que é Jesus Cristo. Quando Lucas diz, cavou bem fundo, que lição nós podemos tirar para o nosso dia a dia? Cavar bem fundo significa se preocupar com a base daquilo que eu quero construir pela fé. Estamos chegando praticamente no final do ano, dezembro está aí, daqui uns dias é Natal, depois vem Ano Novo. Quais serão as bases dos nossos projetos para 2021? Como estarei eu me envolvendo na obra ou não, trabalhando ou não? Quais são os projetos que eu tenho para a minha vida em 2021? Eu tenho que começar a analisar, eu tenho que começar a pensar, eu tenho que começar a refletir. Quais serão as bases que eu colocarei na minha vida? Aonde estarão os meus objetivos? E com a ajuda de quem eu vou contar para começar 2021 com muita animação, com muita determinação, com muita disciplina, com muita alegria, com muita paz, com muita unção? Se não for Jesus, eu preciso refletir, eu preciso repensar. Se passamos um ano de 2020 tão difícil, tão complicado, é hora de nós repensarmos agora, nesse mês de dezembro, e estabelecermos novas diretrizes e colunas firmes para o novo ano que vamos receber daqui uns dias, mas que precisamos
ouvir as mensagens que são pregadas, são anunciadas e colocar em prática no dia a dia. A quinta e última consideração é que deve haver uma mudança nos meus pensamentos. Muita gente que estava perto de Jesus, muitos ficaram calados. Muitos ficaram calados. Mas interessante é que Mateus, no versículo 28, ele diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, a multidão se alegrou, a multidão se exaltou, a multidão foi iluminada pelo poder de Deus com a doutrina que Jesus estava pregando. Portanto, os ensinava não tendo autoridade, como tendo autoridade e não como os escribas. Lucas fecha diferente. Lucas diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Foi grande a sua ruína. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, de todo o coração, coloque a sua vida, a sua família, os seus negócios na rocha que é Jesus. Quando os vendavais da vida surgirem, quando os problemas, as doenças, as crises, os desentendimentos, a solidão, o abandono, as críticas, as humilhações, quantos temporais você enfrentou em 2020? Quantos momentos difíceis você passou em 2020? É hora de repensar e dar volta por cima. Confiar em Jesus, que Ele é a rocha eterna para todos nós. Ninguém vai nos derrotar, ninguém vai nos destruir, ninguém vai nos jogar no chão, ninguém vai nos desanimar, porque a rocha é Jesus e Ele está conosco e Ele nos garante a vitória pela fé. Creia nisso. Você, meu amigo, você, meu irmão, você que está ao alcance da minha voz, abra o seu coração para Jesus, deixe Jesus entrar, deixe Jesus mudar, deixe Jesus alegrar, deixe Jesus fazer uma transformação, porque Ele é a rocha que você precisa, Ele é a segurança que você precisa, Ele é a estabilidade que você precisa, Ele tem as colunas que você precisa, e Ele vai mudar a sua vida, Ele vai transformar o seu coração, se você permitir que Ele seja a rocha eterna da sua vida, da sua família e de seus negócios. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza a vivermos sempre observando as mensagens de Jesus e ser feliz todos os dias. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós. Amém. Quem disse ao sol onde está pelas manhãs? E quem disse aos mares, estes são os teus limites? Quem ordenou para a lua, teu brilho é para a noite? Aquele que vê cada estrela que cai, o meu Redentor vive. Eu sei, o meu Redentor vive. Toda a criação testemunha, a vida em mim proclama. Eu sei, o meu Redentor vive. O mesmo Deus, Criador do universo,
universo. Vem atender ao fraco e só. E as mesmas mãos tão gentis sempre me sustentam. A morte já venceu pra me dar vitória. O meu Redentor vive. Eu sei, o meu Redentor vive. Toda a criação testemunha, a vida em mim proclama. O meu Redentor vive está e perdoa as minhas culpas. Vive está e pra sempre eu cantarei que o preço que pagou foi a vida que entregou. Mas hoje ele vive a um novo dia. O meu Redentor vive. Eu sei, o meu Redentor vive. Toda a criação testemunha, a vida em mim proclama. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Redentor vive. E um dia eu sei que face a face eu verei. Toda a criação testemunha, a vida em mim